O objetivo dessa aula é refletir o contexto dessas políticas públicas de recorte étnico-racial, tendo como referenciais o teor e o alcance dessas políticas de recorte étnico-racial, os marcos regulatórios internacionais que terminaram influenciando marcos regulatórios regionais e marcos regulatórios dentro dos estados nacionais latino-americanos, as complexidades que se instauram no que concerne aos povos e comunidades, indivíduos abarcados por essas políticas. Como caminho metodológico, nós buscaremos olhar, primeiro, o contexto latino-americano, tomando como exemplo as comunidades tradicionais de terreiros, né, com o Estado brasileiro. Que essa que é uma relação extremamente complexa e muito ilustrativa de uma relação que, historicamente, se deu de modo desigual e profundamente demarcada por processos de construção histórica pautadas no racismo institucional. Por essa razão, né, nossas colocações elas serão entrecortadas pela voz dos atores em movimento. Então, assim, ao longo dessa aula e das outras aulas que vocês acompanharão, nós escutaremos alguns depoimentos de lideranças religiosas e de atores políticos que gravitam em torno das políticas de recorte étnico-racial no Brasil. Né? Para vocês que estão acompanhando esse curso, a gente pediria que buscasse sempre associar essas reflexões que faremos ao longo dessas nossas aulas com casos paradigmáticos que ocorrem nos seus respectivos países, né? Nos seus respectivos locais de origem. Né? E, a partir daí, estabelecermos via chat um diálogo e um intercâmbio de experiências. Tomando por base o contexto, né, o contexto dessas agendas de políticas públicas de recorte étnico-racial, né, o marco temporal é justamente a partir da década de 80, né, e esses anos subsequentes, ou seja, década de 90 e os anos 2000. Né? Essas políticas elas vão passar a ganhar relevo, né, no contexto latino-americano, seja em razão dos povos originários, seja em razão das populações afrodescendentes. Né? Então, alguns marcos socio-históricos são catalisadores desse movimento que passa a influenciar tanto a policies quanto a politics. Né? Então, um dos primeiros marcos é justamente a independência dos povos africanos, né, dos estados africanos, a partir da segunda metade do século XX. Né? Isso starta, de certo modo, nos povos da diáspora, o sentido de identidade e de ancestralidade afrodiaspórica que vai influenciar, né, essas populações do outro lado do Atlântico. Né? Isso é um marco histórico muito relevante, né, que trará matizes políticas, né, de grande relevância, né, para esses grupos que estão do lado de cá. Né? Então, as notícias de lá, né, chegam, né, para os povos do Atlântico oriundos da diáspora, né? Estimulando, né, a reflexão, estimulando a luta política, estimulando a participação civil. Um segundo marco temporal que é muito importante que a gente pontue é que no plano das Nações Unidas, sobretudo a partir da grande influência que vai ter a Unesco, né, uma agenda internacional, que em relações internacionais a gente chama de um regime, né, ele passa a ser gestado no sentido de valorização da cultura e da identidade dos povos originários, algo que termina reverberando, né, em algumas convenções internacionais relevantes, né, no âmbito das políticas de recorte étnico-racial. Por fim, né, um terceiro elemento que compõe esse cenário é justamente o processo de reabertura democrática, que se inaugura no fim das ditaduras militares e civis, né, que ocorrem na América Latina
ali na década de 80. Né? Esse processo de reabertura política, ela terminou abrindo espaços, né, para pautas de ampliação das democracias, onde a agenda étnico-racial é uma dessas expressões. Né? Você alarga, na verdade, o rol de atores, né, que passam a reivindicar espaço na cena pública dos seus respectivos países. Né? E democratizar a democracia significa dizer fazer com que os povos, todos os povos dos estados, dos seus respectivos estados, se sintam parte. Né? Então, esse é um momento, né, onde os atores eles começam a participar mais da cena política e reivindicar mais espaço, né, no cenário e no contexto político. Partimos, então, agora para falar do teor e o alcance, né, dessas políticas de recorte étnico-racial no contexto latino-americano. Essas agendas elas encontram abrigos em alguns marcos regulatórios internacionais e regionais que terminaram por gerar mudanças nas legislações nacionais. Em verdade, esse cenário regional ele sugere que cada estado latino-americano escolheu um caminho a ser seguido. Né? Então, se alguns estados, a exemplo da Bolívia e do México, elas empreenderam mudanças nas suas constituições, reconhecendo as composições multiétnicas e multiculturais, né, dos povos que forjam esses estados. No caso brasileiro, por sua vez, o Brasil ele escolheu o caminho das políticas de reparação histórica. Esse caminho das reparações históricas eles têm um perfil. Né? Elas partem de um princípio de que existe uma dívida histórica que deve ser enfrentada pelo Estado, né, a fim de corrigir as injustiças praticadas e equilibrar essas relações desiguais que se forjaram no tempo. São destinatários das políticas de reparação no Brasil as parcelas das populações que se inserem, né, nas categorias étnico-raciais historicamente vulnerabilizadas e alijadas da proteção estatal. Né? A exemplo das populações negras, frutos da diáspora africana, bem como as diversas, né, comunidades tradicionais, né, que fazem parte dessa composição multiétnica brasileira. Né? Estamos falando dos ribeirinhos, das marisqueiras, dos catadores de coco, dos quilombolas, dos fundos e feixos de pastos, dentre tantas outras comunidades tradicionais, né, que compõem esse mosaico que é o Estado brasileiro. Isso nós não estamos falando nas populações indígenas, né, que são também destinatários de políticas de reparação, mas que no Brasil, né, eles são abarcados por uma política específica que é gestada, né, pela FUNAI. Né? Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que aqui a gente chama pela sigla de PNPCT, né? Povos e comunidades tradicionais elas são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, né? Que possuem formas próprias de organização social e que ocupam e usam os territórios e recursos naturais como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Né? Então percebam que essa denominação ela alarga, né, bastante o rol, né, daqueles povos e comunidades que, por autodefinição, se reconhecem como tradicionais, né, a partir desses elementos. Né? Está ligado ao território, ou seja, está ligado à terra, né? Tem uma cultura comum, tem uma herança ancestral, tem uma vinculação religiosa, social e cultural, né? E até os seus modos
de sustentabilidade econômica, eles podem ser elencados como elementos de uma tradicionalidade comum, né, o que os coloca como abarcados por essa política. Então, muitas são as problemáticas que decorrem, né, dessas agendas de políticas públicas de recorte étnico-racial nesse contexto latino-americano. Aqui a gente vai elencar algumas delas, né, com grande potencial reflexivo, né, seja pela profundidade sociohistórica que evocam nas origens comuns, né, seja pela complexidade das particularidades de cada caso, em cada território, em cada lugar. Primeira dessas problemáticas, primeiro, a profunda dificuldade de reconhecimento da identidade, dos direitos dessas populações por parte dos seus respectivos governos e sociedades, né? Algo que torna essas políticas necessárias, oportunas e emergenciais. Então a gente percebe que os terreiros até o dia de hoje sofrem muito, né, com essa questão do Estado, né? A gente vê aí terreiros sendo invadidos, terreiros sofrendo a invasão dentro da sua área, né? Para que e às vezes aqueles espaços que não é entendido, ali tem um vodum, tem um inquice, tem um orixá, né? Ali existe, né? Naquela árvore, naquele que foi ali, né? Encantado, que foi ali louvado, né? Aquele espaço é muito importante, né? A lei ela é sempre manipulada em relação ao povo de Santo. Já visto que você vê quando ocorrem umas questões em relação à invasão de terreiros, em que as pessoas chegam e muitas das vezes aquilo não é bem interpretado. Ora, a lei existe, a gente sabe que você adentrar a um espaço onde não foi convidado, não foi autorizado, é nada mais, nada menos que crime. Então, por que tudo isso não é visto da forma criminalmente? Então, é sobre esses aspectos que a gente precisa estar refletindo como a gente vai fazer esse discurso, esse diálogo com o Estado, para que o Estado realmente faça valer as suas ferramentas. E a gente percebe que é necessário que se tenha as políticas públicas, né, para esses espaços, para esse povo, né, de santo, né, que tanto lutou, que tanto contribuiu para a construção desse país, dessa cidade, né, que tanto trouxe a sua contribuição, como eu disse antes, de todas as formas, né? Então esse povo ajudou e esse povo hoje estão jogados, né, em lugares que não tem saneamento básico, que não tem nenhum outro condição, né, para uma sobrevivência. Então o Estado nesse momento ele se isenta muito, né, das suas obrigações perante ao terreno. A segunda dessas problemáticas que a gente identifica é que trata-se de uma agenda de políticas públicas tratadas como periféricas pelos estados, sobretudo quando essas políticas elas vão concorrer e se insurgir contra modelos tradicionais de desenvolvimento e os interesses de recorte neoliberal. Os terreiros não são só ambientes de cunho religioso, mas de cunho cultural e altamente social. Os terreiros não discriminam os seus membros, nem aqueles que os procuram pedindo ajuda. Entretanto, quando o Estado está lá elaborando, né, os seus instrumentos de planejamento para deflagrar essa política pública que deva chegar, né, para a coletividade, para a sociedade, os povos de terreiro, os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, por assim dizer, elas parecem que são excluídas desse processo, parece que elas não existem. E isso faz com que, né,
os anseios, os benefícios, né, na área da saúde e da educação cheguem para essas comunidades de uma forma muito insuficiente, muito incipiente mesmo. Que se cria muitas dificuldades. Você vai elaborar, o poder público quando elabora, e eu fico muito chateado quando eu falo nisso, porque o poder público são pessoas. Essa coisa chamada poder público, elas são movidas por pessoas, não é por robô. Não, ali não tem robôs, não tem. Ali tem pessoas que vivem com pessoas, que deveriam ter a visão e a noção do que são pessoas. Essa existência coletiva. E parece que, de forma proposital, né, quando está se elaborando, né, as ações que devem ser realizadas para a sociedade, essas comunidades parecem que são excluídas desse planejamento, né? Observe que, se você for ver no mapa do Brasil, das estatísticas brasileiras, né, esses povos só aparecem na parte ruim das estatísticas, porque eles são obrigados a contabilizar isso, né? Mas na parte boa da efetividade das ações, você vê que o percentual ele é muito pequeno, ele é muito pequenininho em relação a mais de 200 milhões de brasileiros que nós temos, e na sua maioria, né, de negros e afrodescendentes. Então, a proporção dos benefícios que são alocados, né, esses instrumentos de planejamento, ele é muito pequenininho, é muito pouco. Eu posso dizer até insuficiente. Bem, a terceira dessas problemáticas é que um dos grandes nós dessas políticas de recorte étnico-racial encontra-se questões profundamente complexas, né, para a conformação dos estados latino-americanos. Um exemplo dessas questões problemáticas e complexas é a questão da terra, né? A terra como elemento de manutenção das identidades, a terra como um elemento de resistência face à sanha do capitalismo selvagem, que não respeita nada, que não respeita ninguém, senão a ele mesmo, né? Então, a terra enquanto instrumento de luta, a terra como significação dos sujeitos. A terra, ela é extremamente importante para a reprodução da comunidade. É através da terra, por exemplo, que as comunidades têm condições de plantar para comer, plantar para vender, plantar para se reproduzir. A terra também é o lugar onde essas comunidades se instalam, né? Constroem suas famílias, né? Então, ela tem tanto esse poder simbólico como esse poder de estrutura mesmo, né? Então, assim, quando um projeto de desenvolvimento chega nessas comunidades, a primeira coisa que essas comunidades perdem é justamente esse acesso livre à terra, o acesso livre à floresta ou a qualquer outro recurso. E começam as restrições, né? Começa um meio de vida diferenciado daquele de liberdade que se havia antes. Então, por exemplo, os pescadores que utilizam-se muito das áreas de pesca, eles são impedidos de passar, o seu acesso livre a essas ambientações, a esses ambientes são restritos, né? E tudo isso acaba interferindo justamente nesse modo de vida da comunidade. A quarta problemática concerne justamente ao fato de que essas políticas públicas elas inauguram processos de disputas, de narrativas que se estabelece entre as demandas de reconhecimento e de direitos dos povos historicamente negligenciados pelo Estado, né, e suas respectivas sociedades, face ao mainstream, né, das culturas nacionais já consolidadas. O que significa dizer é que, no caso latino-americano, a cultura consolidada ela é de matriz europeia, católica, né? E quando essas outras narrativas periferizadas entram em disputas, né, estamos aí no campo, né, de disputas por territorialidades, tanto territorialidades físicas,
né, e onde a terra é um elemento significativo, como de disputas simbólicas, né, onde o campo dos patrimônios históricos, eles são expressões muito fortes dessa dicotomia e dessa luta e disputa por narrativas. É você desconstruir uma pauta estruturante e fundamental, né, da existência do Estado brasileiro, que, né, é a face das duas moedas do racismo, que é o capitalismo, né? Isso é você mexer nesse sentido, no formato, né, com o qual a política brasileira versa está formada. Foram as nossas intervenções que fizeram com que documentos importantíssimos como o plano eles fossem elaborados e construídos. Contudo, né, dentro desse processo organizativo que está posto, nós realmente não estávamos preparados, né? E acredito que nós precisamos avançar no sentido de observação dessa nossa relação, assim, né? Será que o Estado ele vai reconhecer-se, né? Porque reconhecer-se racista, né? A ponto de modificar questões para que a participação social seja menos burocratizada. Isso é você dizer, é minha culpa, minha máxima culpa. Do jeito que está posto, né? Ele diz, tá aí. Vocês é que não conseguem chegar lá, mas tá aí. Estamos, enquanto Estado, fazendo a nossa parte, né? Isso tem, né, uma relação com as questões da minoria, opressores e opressão, e a gente sabe como é que a máquina do Estado ela funciona, né? Ela não vai funcionar numa simbiose com o público, né? Que ela quer alcançar com os sujeitos e suas especificidades. Mas às vezes eles colocam a política lá e por muitas vezes a falta de habilidade de acesso dessa política é nossa. Eu acho que essa provocação é algo que traz muitas reflexões, né? Muitas reflexões acerca de um processo organizativo mais elaborado do Estado brasileiro que possa trazer, né, mais cidadania para nós. No que concerne à quinta problemática, né, trata-se de uma agenda na qual os estados latino-americanos eles não fizeram concessões institucionais em suas políticas de recorte étnico-racial. Né? Então, portanto, o Estado ele não saiu do seu pedestal e, portanto, não reconheceu o outro que habita o seu território. Né? Não exercitou a alteridade. E, como dizia o TVV Tanto do Rose, ele não exercitou o eu no outro, o outro em mim. A luta do povo negro é uma luta que perpassa também pela garantia das suas instituições serem plenas. Aí, a partir do momento que essas instituições possam ser plenas, com certeza os direitos individuais acabam ganhando um maior prestígio, porque a gente tem um campo de força que vai garantir com que o ser negro, o indivíduo negro, a existência negra, seja uma existência como qualquer outra existência. É isso que é fundamental. Não é o ser negro além do que os outros são. É o ser negro que quer só uma coisa, igual. Mas o racismo que os brancos inventaram parece que é um problema nosso, quando na verdade não é. E eles é problema dos brancos, que atinge a nós. É uma violência dos brancos, dos racistas, de quem racializou o sistema. E aqui nas Américas, né? E se a gente pega Quijano,
ele vai mostrar bem como isso foi construído com essas subseções, né? Que na Europa não tinha muito isso, né? Tinha muito ligado assim, não, de Sevilha, ou da Catalunha, ou, né, de Flandres, mas aqui não. É branco, é indígena, é negro, sabe? Então, isso não foi à toa. Isso foi um sistema arraigado com um objetivo, e o objetivo que eles conseguiram alcançar, que é de oprimir a existência dos outros, que eles trataram como os outros, porque nós não somos os outros. Nós temos dificuldades ainda com os povos indígenas, as comunidades fundo e feixe de pasto, os ciganos, os quilombolas, né, as comunidades de quilombos, nós temos os quilombolas, né? Há uma dificuldade porque nós ainda não temos, né, muitos filhos dessas comunidades preparados para esse diálogo. Nós enfrentamos ainda, né, dificuldades para ingressar na faculdade, nós ainda temos dificuldades para se fazer especialização, para se fazer mestrado, para se fazer doutorado. E isso não é aberto, isso não tem uma facilidade. E aí temos que buscar isso de uma forma tenaz, e alguns dos nossos têm conseguido isso. Esses têm feito a diferença. A gente está numa fase onde a desimportância conosco, com as nossas coisas, ela está enorme, né? E um grande esforço hoje é para que a gente possa decolonizar esse pensamento, né? Todo que está posto aí, a gente precisa fazer uma releitura, né? Porque eu não acredito, a gente precisa hoje viver e precisa sobreviver. Eu vou entoar um cântico que já entoei, inclusive, em outros lugares da nossa convivência. Nós estávamos em certos espaços, né, e nós precisamos dar recado para esse público externo alheio à nossa existência, que precisa aprender também, e também para dizer ao nosso povo que a gente precisa estar na resistência, que a luta não pode parar. É que o ilé, a imalé, é que o ilé, a imalé, é que luta, luta, a luta. Ilé é a terra, imalé é sagrada. A terra, ela é sagrada, mas é necessário muita luta, lutar sempre para mantê-la sagrada. Esse cântico quer dizer para cada um de nós que a terra é sagrada, mas ela precisa de luta, muita luta, para ela continue sendo sagrada. E esse é o nosso trabalho, de todos nós. É que o ilé, a imalé, 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 é que o ilé, a imalé,